Boa noite. Vamos iniciar mais uma live especial hoje, um sábado à noite, romântico. Vou colocar até uma musiquinha romântica aqui enquanto vocês entram e vou chamar o Edson. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Estamos escutando essa musiquinha, sábado à noite. Esse clima romântico do sábado à noite. Convide seu companheiro, sua companheira. Venham aproveitar esse momento com a gente. Já vamos iniciar, estou aguardando o Edson entrar. Um pouquinho dá certo. Boa noite, boa noite. Bem-vindos. Ó, o Edson está tentando, problemas técnicos. Deve ser a emoção, né, gente, desse clima romântico aqui, né? Daqui a pouquinho dá certo. Vou curtindo a musiquinha por enquanto. Acho que eu ia ficar sozinho. Acho que eu não ia participar também. Hã? Achou que eu não ia participar, ia deixar sozinho? Não, eu achei que era emoção, com esse clima romântico que eu coloquei aqui. Tá me ouvindo direito ou não? Tô te ouvindo. O pessoal tá ouvindo bem a gente aí? Todo mundo ouvindo bem? Vamos iniciando então. Vou dar um pause aqui na musiquinha. Oh, tava boa a musiquinha, tava boa. Tava, né? Sábado, Tava ótima a musiquinha. friozinho, um vinho. Pois é, faltou abrir um vinho para essa live, né? Eu acho que precisava. Esquecemos. Como estão os casais aí? Eu acho que eu Estão em exagerei. casais? Vou baixar um pouquinho. É. Não quero ser mais Ai, do que. vamos iniciando então. Vamos iniciando? Vamos lá. Muito bem. Vamos falar de relacionamento, de casamento, né? Eu e o Edson estamos namorando há quase 30 anos, né, Edson? Mentira, não faz quase 30. Faz 20. Vai fazer 29 esse ano. 29, dia 5 de agosto. Acho que eu ia esquecer, né? É, viu? Ó, dica, não esqueçam essa data. Essa data é importante, homens. Lembra, 29 anos de namoro, dia 5 de agosto. lembra a primeira vez que a gente ficou? Que dia foi? Não. 21 Tá, a de gente não julho. combinou essas falas. Mas eu precisava saber mais do que você, pelo menos em algo, né? Pois é, me pegou. Dia 28 de julho foi o nosso primeiro beijo. Ah, que dia? 28 de julho. Pelo menos é 28 que eu de tenho julho. Eu ia indicado. falar. Hã? Eu ia falar, mas daí eu não tinha certeza. Mas É, de namoro é dia 5 de agosto. Essa que é mais importante. o sim mais 5 de importante. agosto de 96. De 96.
Eu com 15 e você com 17, né? Isso aí. Casamos em novembro de 99. Este ano a gente comemora bodas. Não, foi ano passado, bodas de prata. Meu Deus, já passou bodas de prata. Boda. Foi ano passado. A gente se perde, se viu há muito tempo. Então, este ano são 26 anos de casado e 29 de namoro. E as perguntas que vêm para nós é como manter um relacionamento saudável e nós trabalhando juntos ainda, né? 24 horas juntos. 24 horas juntos. Acho que não tem No nada mais trabalho, desafiador. hã? Acho que não tem nada mais desafiador. Confesso que quando a gente decidiu trabalhar junto, eu fiquei um pouco insegura de como seria, porque a gente nunca tinha trabalhado junto o dia todo, né? E alguns casais têm muitos problemas quando trabalham juntos. Eu Porém, conheço, para nós não houve, na verdade, um problema, houve um desafio, né? Um sim. desafio que a gente precisou se trabalhar. Eu lembro que Porque a a gente gente pisava compartilhava, nessa dança, a gente pisou no pé. eu lembro que a gente compartilhava muito no começo as histórias que chegavam até nós de casais que acabaram se separando porque não conseguiram ah, encontrar um ponto de equilíbrio entre a relação e o trabalho e isso acabou desgastando a relação e essas pessoas acabaram se separando, né? Então, eu também confesso hoje, né, diante das outras aí, que eu também tinha medo que isso acontecesse, porque até então a gente vinha numa forma de trabalho que eu basicamente ficava a semana toda fora, né, por muito tempo. Então, a gente chegava ao final de semana, você tinha muita coisa para contar, muita coisa para compartilhar. E hoje a gente está o dia todo compartilhando coisas, né? Compartilhando situações, emoções, problemas do trabalho, de casa. Então, é um compartilhar 24 horas. Né? Sim. No início, a gente, nessa dança, né? O casamento é uma dança. Trabalhar junto é uma dança. E nessa dança, a gente pisava no pé um do outro, no início. Muitas vezes. E, e foram necessários muitos ajustes. Mas o que eu vejo que fez dar certo essa nossa parceria de trabalho, além da nossa parceria do casamento, foi justamente as longas conversas, sempre com respeito, mas muitas conversas. É verdade. É, acho que todo casal ele tem que ter essa paciência de, assim como é com lidar, no lidar com os filhos, de você dedicar horas de boas conversas, por mais difícil que esteja o momento, às vezes dar uma respirada e se entregar para isso. Se precisar ficar conversando 3, 4, 5 horas até que chegue num acordo, é necessário. Porque o casamento é isso, é trabalhar para consertar, não desistir e abandonar tudo. Né? É um ponto importante para falar sobre nós dois, sobre o nosso casamento, é que a gente nunca houve essa fala, vamos nos separar. A gente teve nossas fases difíceis já, porque passamos muitos desafios, né? Mas nunca, sempre houve assim, vamos resgatar o que se perdeu, vamos recomeçar, vamos tentar, vamos continuar. A gente nunca tirou a aliança da mão, né? Sim, é E o que verdade. nós vemos como terapeutas, né? São casais que muito facilmente já tiram a aliança da mão, né? Tiram a aliança e a primeira coisa a cogitar é a separação. É, Então, pode falar. eu te cortei. Uma coisa que a gente percebe muito, né? Até esses dias a gente estava falando, nossa, como é fácil hoje em dia o pessoal simplesmente terminar. Tá tudo montado ali, estão vivendo junto e de repente amanhece cada um para um lado. Como é fácil hoje em dia e a gente percebe que coisas que para nós, assim, a gente não que nós somos melhores e passamos por coisas muito piores do que os outros. Cada um sabe da sua história, mas assuntos que para nós a gente enxerga assim como algo, nossa, muito assim que não precisa Simples de todo esse resolver. peso, simples, de resolver.
E as pessoas, nossa, é uma dor aquilo, assim, uma dificuldade de conseguir. Mas sabe que eu vejo que hoje é fácil separar porque está muito fácil viver junto, É, né? Então o casal se conhece e em poucas semanas já resolve morar junto, em pouco tempo. E aí, assim como é fácil morar junto, é fácil separar, não assume um compromisso. Nós tivemos que casar, a gente não teve alternativa. Meu pai e minha mãe, acho que estão assistindo aqui, eles sempre foram muito rígidos na minha educação, então não existia essa possibilidade da filha deles ir morar juntos sem casar. é, E aí, para mim, eu nunca cogitei, nem nunca. Então, a gente namorava, vamos planejar o nosso casamento, e nós casamos na igreja, eu tinha 19, o Edson tinha 21, e nós casamos no civil também. E aí, a partir disso, sim, que a gente pôde viver junto como casal. Eu vejo que isso falta hoje, né? É muito liberal, é muito fácil. Então, é fácil morar junto, é fácil se separar, nunca houve um compromisso de fato, né? E o casamento, as pessoas acham que a união é estável. Não, já tem união estável, não é a mesma coisa. O casamento no civil que marca a despedida da juventude, o casamento no civil é o documento onde o Edson me passou para o nome dele, é, né? com certeza. Eu lembro que nos atendimentos a gente percebe que os casais eles não trabalham a base da relação. O casamento é uma construção, é uma casa, uma analogia que você quiser usar, uma casa, um prédio. Você precisa trabalhar na fundação desse casamento, na base. Então, como se você constrói a base? Conhecendo um ao outro, mas conhecendo fisicamente, né? Tendo contato, conversando. O que você comentou antes da internet, a gente volta e meia, a gente fala sobre isso. Nossa, hoje as pessoas acham que se conhecem pela internet. Não, lá, aqui dentro das redes sociais, a pessoa mostra o que ela tem de melhor. É no convívio que ela vai mostrar a sua verdadeira face. Então, vai mostrar os seus traumas, as suas dores. E é isso que depois que a pessoa não olha para isso, vai atrapalhar a relação lá na frente. Quando casa, daí descobre, meu Deus, onde eu estava que eu não via essa pessoa diante de mim. A gente percebe muitas pessoas, você trabalha muito nessa parte, né, de relacionamento, e percebe muitas pessoas se envolvendo com pessoas com transtornos narcisistas e tal, porque elas não trabalharam esse conhecimento, elas vão conhecer depois que estão debaixo do mesmo teto, e aí é uma armadilha. É muito fácil dar errado tudo isso, né? Na nossa época, Sim. agradeço ao meu sogro e sogra por terem agido dessa forma com nós, mas eles fizeram a gente olhar, batalhar por aquilo que a gente queria, Sim, construir você uma precisa ter base. uma força para E conseguir casar, né? hoje, aluga uma kit, vai lá, pô, junta meia dúzia de mobília ali, pronto. Fica um tempo, não dá certo, separa. Não, na nossa época não, vocês vão comprar o enxoval, vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo, tem tudo. Então, foi uma construção, a gente foi se experimentando como já dividindo as tarefas. Eu acho maravilhoso isso, não é antigo, né? É lindo de ver essa construção do casal, da relação, né? Já fazendo os primeiros planos, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, a nossa casa, né? O desenho e tal. A gente foi construindo a Quanto a gente relação. sonhou, né? Isso, e Quanto a depois gente a gente sonhou. foi lá e oficializou. Precisou oficializar. Mas a gente construiu ela antes, por 3 anos. Hoje não, hoje que você conhece na sexta, na segunda estão morando junto, no final de semana separa. Né? É muito fácil desistir hoje, porque como nós construímos muitos sonhos antes, porque não existia a possibilidade de viver juntos sem casar. Então a gente Sim. sabia que precisava casar. E o casamento, para nós, sempre foi colocado como algo que era para sempre. Então a gente precisava fazer dar certo. Sim, isso já transfere uma responsabilidade, você já não entra na brincadeira na E aí relação. Né? a gente ficou 3 anos sonhando, planejando a nossa casa, tendo sonhos, planejando filhos, né? E eu lembro no primeiro mês de namoro ali,
Porque é assim com todos, quando você apaixona. Primeiro mês de namoro, você já quer casar, você já sonha. Encontrei o amor da minha vida, né? E a gente já planejou como que seria, né? A gente iria namorar por uns 3 anos, você lembra disso? Lembro. A gente vai namorar uns 3 anos, porque a gente imaginou que seria o tempo necessário para que pudéssemos ter recursos para casar, né? Porque as famílias não podiam, na época, né? Ajudar muito, e a gente queria fazer uma festa de casamento, convidar os amigos e a família. Então, nós planejamos 3 anos, não, por 3 anos nós vamos namorar, depois a gente casa. E por volta dos meus 25 anos, nós teríamos o nosso filho. Isso, Que a isso. gente já sempre imaginou que seria um menino nosso filho, né? E foi o que aconteceu. A gente casou com 3 anos e 3 meses de namoro e o Vitor nasceu, eu tinha 25 anos. E não foi planejado, né? Ah, não, agora nós vamos engravidar. Não, ele Isso. veio na hora, né? Que Que era, nosso plano inicial de namoro a gente fez ali, mas não foi algo que nós planejamos na vinda do Vitor lá, né? Ele sim, veio exatamente como a gente sonhou, mas na época a gente não estava planejando e foi a melhor coisa que aconteceu. Nosso menino. com certeza. Então, esses sonhos, esse namoro, quanta briga na adolescência, quanta briga durante o período de namoro, né? Eram dois Porque não sistemas só pela falta de diferentes. idade, né? Hã? Eram dois sistemas muito diferentes. Era como aquele desenho, a Dama e o Vagabundo, né? Uma menina num lar todo estruturado, com regras, com tradições, e um rapaz meio de rua, meio malandro, meio molecão. Então era bem tipo aquele desenho a Dama e o Vagabundo. Ah, mas é o que você falou, dois sistemas muito diferentes. Não foi só Sim, pela pouca idade, pela nossa juventude, né? Que a gente éramos dois adolescentes. Mas não foi só por isso que nós tivemos muitas brigas e muitos desafios, né? Foi justamente pela diferença dos sistemas. Os sistemas, eles precisam se compreender que se complementam. Porque quando a gente julga o sistema do outro, quando você julga que o teu sistema é melhor do que o outro, aí que começam as brigas. E foi o que aconteceu com a gente lá no começo, né? O meu sistema era muito próximo, muito apegado, todo mundo junto. O teu sistema era totalmente desapegado, família, né? E aí, o que era necessário? Um complementar o outro para nós formar o nosso sistema, né? Aí seria perfeito, equilíbrio. achar esse caminho do meio foi um desafio. Foi um desafio. Muitas discussões, muitas conversas, mas a gente nunca teve uma discussão sequer que teve falta de respeito um com o outro. Sim. E isso, assim, é uma coisa que a gente, mesmo antes do conhecimento sistêmico, a gente nunca teve falta de respeito nas nossas discussões, as DRs. E o Bert Hellinger, ele tem uma fala que diz que quem não briga não se acerta. Então, esses casais, ai, a gente não briga nunca. Mentira, nós brigamos. Até hoje, de vez em quando, a gente tem os perrengues. Todo casal tem. Se não, você não tiver, você não se acerta. A melhor parte é se acertar, não é? É A melhor verdade. parte é se acertar. Uma relação morna não quer dizer que é uma relação saudável. Precisa ter Exatamente. esses agitos, né? É como a água parada. A água parada não faz, não tem movimento nenhum, não tem vida. Exato. Precisa Ainda movimento. falando sobre essa necessidade do tempo de namoro, né, de um tempo de conhecimento, entra aquela outra fala do Bert Hellinger, que diz que antes de casar, abra bem os olhos, e depois que casa, fecha um pouco os olhos, Que bom que você está né? ficando meio secreta. O que que quer dizer isso? Quer dizer que precisa o tempo de namoro para se conhecer, tempo para se conhecer, para viver um pouco mais próximo dessa pessoa, para que você conheça ela um pouco mais intimamente para saber como ela é, né? E depois que você casa, por que que tem que fechar um pouco os olhos?
Porque quando você casa, você não deve dar peso para qualquer coisa e brigar por qualquer coisa. Porque o outro nunca será perfeito assim como você não é perfeito. A gente não pode esquecer das virtudes que um dia fizeram você se apaixonar por aquela pessoa. E o que nós percebemos nos atendimentos é justamente isso, é o foco nos defeitos, né? É muito mais fácil você focar nos defeitos e nos erros do outro. É algo que salta aos olhos. E a dificuldade, o verdadeiro amor está em você desviar o olhar disso e olhar para as virtudes, como você falou. Quantos casais a gente atende aí que as pessoas estão tão apegadas aos defeitos do outro que não conseguem mais sequer olhar para aquilo que fez elas se apaixonarem um dia. Isso não é só com relação ao companheiro, mas é com relação também aos pais, né? Que somos o reflexo da relação dos nossos pais. A nossa relação é o reflexo da relação dos nossos pais. Então, é muito fácil identificar. O casal chega com dificuldades de relacionamento, você percebe que eles vêm de um lar assim, e eles estão tão apegados a ver aqueles defeitos dos pais na relação deles, que eles estão hoje repetindo os mesmos defeitos. E você, né, a gente volta e meio conversa sobre isso. Nossa, mas, cara, mas é tão fácil de você olhar, olha só, não consegue fazer uma gentileza um para o outro, não conseguem ver naquele gesto que o outro realmente estava se importando com ele. Então, ficam medindo o tamanho dos gestos. Eu acho isso tão infantil. Eu não faço para ele porque ele não faz para mim. Nossa, são crianças brincando de casinha, não é verdade? Por isso que não dá certo, porque criança não casa, né, gente? Então, essas gentilezas, o que você espera do outro, você faz. O relacionamento é uma troca, o casamento é uma troca entre iguais, não existe hierarquia no casamento. Ambos chegaram ao mesmo tempo. E em uma relação onde não existe hierarquia, o que é necessário? O equilíbrio na troca. O que mantém um casal é a troca equilibrada. Para cima, não para baixo. Porque quando o casal começa, ele não fez, eu também não faço. E daí ela não fez, não faço. O casamento tende a desmoronar. Agora, quando eu espero algo dele, faz tempo que ele não faz uma gentileza, então eu vou e faço para ele. E aí ele se liga, nossa, faz tempo que eu não faço nada também. Ele vai e faz, e a troca começa a subir. Então um vai entregando para o outro. E essa grandeza, a grandeza do ser humano está em aceitar receber também. Sim. Porque muitas pessoas só sabem se doar na relação, não sabem receber o outro. Cobram, mas não sabem receber. Nunca está bom o suficiente, né? Eu percebo que os casais eles têm dificuldades de criar uma rotina saudável. É, o tema da live hoje é priorizar a relação do casal. Então, todo casal ele precisa de uma rotina saudável, um momento dos dois. Nós temos isso na medida do possível. Quando a gente consegue, então, um olhar para o outro, sei lá, escolher o que o casal gosta de fazer. Assistir uma série, tomando um chimarrão, comendo uma pipoca, caminhando ao ar livre, fazendo uma viagem. Entendeu? Eu percebo essa dificuldade do casal se priorizar. É sempre os problemas na frente, filhos, trabalho, e as pessoas vão, família de origem também, e as pessoas vão deixando a relação do casal de lado, que é a relação mais importante. Quando você consegue olhar para aquela pessoa que você escolheu, que depois de você, a pessoa mais importante da sua vida, não é verdade? E você priorizar, olhar para ela nos olhos, como a gente está se olhando agora aqui. Então, ter esse momento de compartilhar as suas emoções, os seus medos, encontrar no outro aquele companheirismo, aquela amizade, fazer uma massagem no pé, não é verdade? Fazer um café, são coisas, são coisas que fortalecem a relação. E as pessoas, elas preferem se fechar no seu mundinho. A gente ouve muito isso nos atendimentos. Você fecha no seu mundinho, o marido vai jogar videogame, o marido vai sair com os amigos, vai jogar futebol, não tem nada contra, precisa ter um esporte, mas porque ele precisa do espaço dele, a mulher precisa do espaço dela, mas e o espaço do casal fica onde?
E esse momento que os dois precisam estar juntos, que lá na frente, um dia, eles vão precisar sentar e olhar um para o outro, porque vai restar apenas um ao outro. E daí? Aí que eles É, vão sentar, construir a relação? tem aquela fala, né? Case com alguém que você goste de conversar, que vocês conversem muito, porque lá na frente é o que sobra, né? Sim, Na mas velhice é o que sobra, é sobre isso. né? Então, a gente conversa muito, eu falo, ele ouve. É, Brincadeira, ele conversa comigo também. Nós mulheres falamos mais, os homens são bons ouvintes. Mas olha só, isso que o Edson falou sobre a prioridade no casamento, né? Nós fizemos uma enquete hoje à tarde, eu fiz uma enquete, e eu percebi que a maioria dos votos, depois eu vou compartilhar, realmente existe a prioridade, mas poderia ser melhor. Então, como poderia ser melhor? Que bom que a maioria das pessoas está observando isso, essa importância de realmente vamos buscar ser melhor nesse compartilhar, nessa prioridade do casamento. Quando nós casamos, quando nós saímos da casa dos nossos pais, deveríamos, na verdade, sair da casa dos pais para casar. Hoje a gente vê que não é assim, né? Até porque o pessoal está casando muito velho e daí vai ficar morando com os pais até seus 40 e poucos. Não rola. Mas o ideal seria realmente casar cedo e construir sua família cedo e dar certo. É que a prioridade hoje, o que é ensinado, o problema está na base, tá, gente? Quando nós educamos nossos filhos, nós educamos nossos meninos e nossas meninas, nós estamos educando para serem bons profissionais independentes. Nós não estamos educando as mulheres para serem boas esposas e mães, e não estamos educando nossos filhos para serem bons maridos e provedores e pais. Nós estamos educando para serem bons profissionais independentes. E isso, olha só, a gente precisa, é um alerta. A gente precisa abrir os olhos, porque nós estamos educando nossos filhos para a solidão. Porque é o que verdade. chega para nós são mulheres na faixa dos seus 30 e poucos anos, acima dos 35, muitas, realizadas profissionalmente, mulheres de sucesso que têm um bom salário, solitárias e desesperadas porque está chegando lá perto dos 40, não tem um companheiro e querem ter uma família e ter filhos. Então, isso que eu estou falando para vocês, por quê? Porque essas mulheres elas foram educadas a serem independentes, não dependam de homem. Então, o que, que aconteceu? Elas focaram na carreira profissional. Elas não colocaram atenção em realmente construir uma família. Parece errado você educar uma filha para ser uma boa esposa e uma boa mãe. Parece machismo. Desde quando se tornou machismo educar uma mulher para ser feminina? Educar um homem para ser masculino? Desde quando isso? Você quer o que para o teu filho? Você quer ver ele solitário, ou você quer ver ele levando a vida adiante e dando netos para você? Você precisa ter consciência do que você está. Porque a fala de um pai para um filho é uma fala que tem peso, gente. O que você está ensinando para os seus filhos? Ensina a tua menina a cuidar da casa, você mãe, ensina ela a cuidar da casa, ensina ela a ser uma boa mãe, ensina ela a cozinhar, ensina ela a ser uma boa mulher para o companheiro que ela vai encontrar. Ensina também que ela deve buscar os sonhos dela, que ela pode estudar, que ela pode ser tudo que ela sonhar. Mas não direcione somente para a carreira profissional e nunca diga para tua menina, não dependa de homem. Não precise de homem, pelo amor de Deus, elas vão ficar solteiras. E elas sofrem com isso. Hoje o que mais tem procura na terapia são mulheres principalmente, tá? Mulheres que querem construir uma família, querem ter filhos e viram que a vida passou. Porque elas focaram muito na carreira profissional. Então, É, assim, ó, vamos tentar mudar a nossa responsabilidade hoje. Nossos pequenos estão crescendo, nós podemos direcionar de um jeito diferente. Porque, ó, só vou concluir esse raciocínio aqui, tá? Porque uma mulher que é educada para ser uma boa mãe e uma boa esposa e que ela pode realizar todos os sonhos dela, ela vai ter uma boa autoestima, ela vai atrair um homem companheiro, provedor, que vai ser um bom marido para ela. Os dois juntos vão cuidar dos filhos
quando ela tiver seus filhos, ela vai estudar depois. O conhecimento para a carreira profissional da mulher deveria. E eu sei que tem gente que vai dizer que eu estou sendo machista nessa fala, mas não é. Deveria vir depois dos filhos. Os filhos devem ficar com a mãe até em torno dos 2 anos. Então, se uma mulher casa lá pelos seus 23, 24 anos, e sim dá para casar nessa idade, sim, depende de como foi a educação dela em casa e do homem também, tá? Se ela casa nessa idade, se eles têm filhos, ela tem filhos aos seus 25. Com 27, essas crianças já podem ir para uma escolinha. Com 27, ela faz a faculdade. Lá nos seus 32, ela está formada, ela já está realizando seus sonhos, os filhos estão crescendo juntos, saudáveis, essa família está saudável, ela, o marido e os filhos vão curtir a vida. Não, o que que acontece? Foca primeiro nos estudos, foca na profissão, foca na pós-graduação, foca no mestrado, no doutorado, no PhD, né? Tô indo bem longe aqui. Aí lá pelos 30 e poucos, né? Que a mulher vai dizer, peraí, mas eu tô sozinha até hoje, não deu certo com ninguém. Só que hoje o homem não dá conta. Deixa eu falar sobre isso. Agora... O homem não dá conta. Agora se defenda, Edson. Agora eu vou defender o meu assado aqui. O que eu percebo? Que nesses últimos 10, os últimos 20 anos, houve essa busca da mulher pela independência. E o que aconteceu? Antes, o homem ele tinha que provar, ele tinha que buscar ser o melhor. Então, não era assim para conquistar uma mulher, ele tinha que mostrar que ele era capaz. Não é verdade? Então, quando ele chegava, vou falar um pouco mais, 30 anos atrás, quando ele chegava para pedir que eu acho certo isso, né? Chegar a pedir para os pais da moça, olha, eu quero namorar com a sua filha e tal. O que acontecia? Os pais iam ver se esse tipo de pessoa estava à altura da filha. O que aconteceu? As mulheres, não estou defendendo os homens, nós também temos a nossa parcela. O homem ficou muito descansado nesses últimos anos. As mulheres, como buscaram tanto a independência, o homem acabou ficando sem utilidade. Por quê? Porque aquilo que ele buscava ser para a mulher antes, hoje a mulher já é. Então, qual que é a utilidade do homem? O homem perdeu a utilidade. Ele enfraqueceu com relação a isso. E se acomodou, é verdade. Tem muitos homens que a gente atende que são acomodados. Simplesmente eles se largaram no sofá, não é verdade? Então, eu percebo isso. Essa busca da mulher fez o homem achar que ele não precisava mais ser aquilo. Então, ele acabou enfraquecendo mesmo. E hoje a gente vê uma geração de homens fracos. Por isso que está tendo tantos movimentos aí, e eu super incentivo a maioria dos meus clientes a fazerem esses retiros para buscar se conectar com o seu masculino de volta, porque não que o homem esteja afeminado, mas é porque o homem ele ficou muito mais frágil, muito mais fraco perante o que o mundo exige hoje dele. Por quê? Porque ele achou que como a mulher dá conta, eu não preciso ser tão forte, então eu dou uma relaxada. Mas, na verdade, ele precisa fazer o caminho inverso, ele precisa resgatar essa força para que ele volte a ocupar o lugar dele na sociedade, no lar, e a mulher dá uma recuadinha para abrir espaço para o homem chegar, porque hoje a gente vê isso nos atendimentos. O homem não tem espaço na vida da mulher. O homem é desnecessário para a mulher. Não é verdade? O homem precisa buscar o seu masculino no seu pai. Então, se você é um homem que você está com dificuldade de se manter no relacionamento, se a mulher que você encontrou é uma mulher com excesso de masculino, é porque para você falta masculino. Sim. Né? Então, são homens que precisam buscar autoconhecimento, buscar constelação. Né? A constelação vai fazer com que ele olhe para a parcela dele. O homem tem a parcela dele, a mulher tem a parcela dela, né? Então, nós mães que temos essa responsabilidade. Para as próximas gerações, nós como mães temos responsabilidade. Os pais também. Na educação dos filhos. Como você está educando a tua menina? Você está educando ela para ficar solteira? O que você quer para ela? O que você sonha para tua filha? Que ela se realize profissionalmente ou que ela construa uma família? Né? Porque, assim, não venham me dizer que uma mulher solitária sem uma família, sem construir uma família é feliz. Não é.
sempre vai faltar alguma coisa. E ninguém me convence do contrário, porque foram milhares de atendimentos nesses últimos anos. Eu não conheci uma mulher, nenhuma, a que ficou sozinha, lá depois dos seus 40 e poucos anos sozinha, realizada. Sempre tem um vazio. Ela pode estar realizada profissionalmente. Agora, sempre vai faltar, porque o ser humano não nasceu para ficar sozinho. O ser humano nasceu para construir família, desde que o mundo é mundo. Então, nós temos esse dever hoje, essa responsabilidade de educar as próximas gerações, né? Então, os meninos conecta com o masculino, o menino tem que ser mais próximo do pai, o pai tem que ensinar esse menino a ser um bom homem, a ter respeito por uma mulher, a ser o provedor, a ter essa força masculina. As mulheres têm que ensinar a menina a ser feminina, como eu mencionei antes, saber cuidar de uma casa, saber cuidar de filho, né? E, claro, ambos realizar seus sonhos profissionais, porque hoje a gente também se realiza na profissão, não é necessário que a mulher fique em casa, ela fica se ela quiser, né? Então, a gente precisa, se você é mulher e você está sobrecarregada e você julga, você diz, ah, não, mas eu estou sozinha porque os homens são tudo fracos. Peraí, vai trabalhar você, vai olhar a tua responsabilidade. Você está sendo uma mulher que você supra o feminino e o masculino, você não precisa de homem na sua vida, tá? Então, veja bem, você, mulher, consegue repetir em voz alta, eu preciso do homem? Se você consegue repetir e é leve para você, talvez você esteja no teu feminino. Agora, se você é difícil para você admitir que precisa de um homem, como o Edson mencionou antes, que utilidade o homem tem na tua vida? Não vai ficar. Vai atrair só homens fracos para justificar o que você pensa. Que, ah, não, os homens são todos fracos. Tu não vai achar um homem forte. Então, a mulher precisa ir para o feminino, o homem para o masculino. Eu percebi no comentário ali da moça ali, essa sobrecarga das mulheres, né? Então, as mulheres buscaram tanto essa independência que se sobrecarregaram. E hoje são elas que mais buscam terapia para tentar aliviar essa carga que elas carregam. E, como você bem falou antes, a constelação, a gente vê uma virada de chave muito grande e eu acho que é o primeiro processo que a pessoa deveria fazer na sua caminhada de se curar e ir para o seu lugar, seria isso, fazer um movimento. Então, eu percebo que a maioria do pessoal que está assistindo nós hoje, geralmente são mulheres. Por quê? Porque elas são as que mais estão sobrecarregadas e buscando ajuda para isso. Como foi aliviado para o homem essa digamos, as funções, né, a mulher acabou tomando conta um pouco disso, aliviou para o homem. Então, o homem é o que menos busca. Não quer dizer que o homem não precise olhar para isso, não quer dizer que o homem não precise se conectar com essa força e buscar o lugar dele, buscar ocupar o lugar dele. Mas ele precisa entender que ele precisa, na verdade. Eu acho que quando a mulher olhar para essas questões e ela, não, eu preciso constelar, preciso achar o meu lugar, preciso fazer um movimento para ver onde é que eu estou perdida ali. Quando ela achar o lugar dela, automaticamente o homem vai ter que achar o lugar dele também. Porque, por enquanto, um está ocupando, né? Está bagunçado. Entenda uma coisa, gente. É uma dança o casamento. Se você tem no teu relacionamento, você tem um homem que você percebe que ele é fraco, né? Que ele não tem essa força de fazer acontecer, você precisa ver que ele está a teu serviço. Sim. Então, é uma dança. Né? Provavelmente você com excesso de masculino por crescer ouvindo ou vendo uma situação daqui a pouco idêntica na tua família com a tua mãe e teu pai, você entendeu que não precisava de homem. Então, mas mesmo assim, você se apaixonou, você casou com esse homem. Esse homem veio de uma família onde ele era mais próximo da mãe do que do pai. Então, você casou com um homem com excesso de feminino porque você tem excesso de masculino. A mulher, quando ela combate o masculino, ela se torna masculina. É diferente. Para o homem e para a mulher é diferente a dinâmica, tá? A gente usa o termo mulher trator. Isso, aquela mulher trator. Eu brinco, eu pergunto para as mulheres, né? Você é a mulher trator? Normalmente isso é motivo de orgulho, né? E eu falo, tá, mas o que é melhor e mais veloz? O que é mais bonito e mais veloz? Um trator ou uma Ferrari? Eu prefiro ser uma Ferrari.
Então, assim, ó, todos os casais têm ajustes no início da relação, tá? E eles precisam ir ajustando e assumir cada um a sua responsabilidade. Eu e o Edson também tivemos muito. No início, eu era a filhinha do papai, porque eu era mais ligada ao pai quando era criança do que à mãe. Depois eu fui ajustando isso. E o Edson era mais ligado à mãe dele. Então, veja como é uma dança, né? Aí nós tivemos também muitas questões de, por exemplo, questão com a sogra. Quando eu tive problemas com a sogra, eu ocupei o lugar dela como mãe dele. Isso desconecta o casal também. Quando eu entendi, e dei um lugar para a mãe dele no meu coração, eu pude ser só a mulher dele. Então, a gente tem dinâmica o tempo inteiro acontecendo. Tu nunca vai conseguir ajustar 100%, mas você vai ajustando aos poucos, conforme surge a situação. E é ali que entra, gente, a terapia de casal, entra a constelação, sabe? Entra a ajuda, sozinha a gente não dá conta. Nós trabalhamos com isso e nós precisamos muitas vezes de ajuda também. Precisamos constelar, precisamos olhar, né? O A conhecimento Fábio, sistêmico, ele é indispensável. Quando você tem esse conhecimento sistêmico, você percebe no ato, muitas vezes, nossa, saí do meu lugar. Opa, peraí, aqui está errado, aqui preciso me reposicionar. precisamos. Preciso equilibrar isso. Olha, aqui, não, peraí, aqui eu estou excluindo, preciso incluir isso. Então, nossa, é muito rápido. E você, quando Muito você rápido. não se dá conta, fica algo te incomodando. Opa, a situação está me incomodando. Mas por que está me incomodando? Você começa a se questionar. E de repente você, né? Seguida a gente, nossa, olha só, pá, vem um insight. Aconteceu tal coisa, foi por causa disso. E na hora, as coisas já vão para o lugar, já fica leve, já fica. Domingo a gente teve uma amostra disso, domingo passado. Não, eu ia falar. Nós temos alunas nossas aqui, a Fábia é a nossa aluna, acho que deve ter mais alunas nossas aqui que estavam domingo no curso, né? Domingo, 10 para o meio-dia, eu e o Edson tínhamos uma situação nossa, pessoal, que a gente precisava tomar decisões. E aí a gente percebeu que estava pesado, aquilo que não se ajustava, que a gente não entendia o que estava acontecendo. E aí, com o nosso conhecimento, não, tem algo aí para nós olhar, a gente precisa olhar. E as nossas alunas, nós pedimos que nos auxiliassem com um movimento de constelação. E elas nos ajudaram. 10 para o meio-dia. Mostrou que era algo que era. Eu esperava que o Edson olhasse. E eu vi que eu estava de olhos fechados. Eu também não estava olhando, mas eu estava aguardando ele resolver aquilo. E ele viu aquilo também. Nós olhamos para aquela situação. Aquilo, quando a gente ganha consciência, o campo se modifica, o nosso campo se modifica, a situação se modifica, né? Nós olhamos o que nos. Muito rápido. Na hora de meio-dia nós almoçamos, tá? Exatamente 1h30, mais ou menos, depois desse movimento de constelação, a situação se resolveu 100%. Exatamente como mostrou lá na constelação, daquilo que a gente tinha olhado. 1h30 depois. Por quê? É mágica? Não. É ganho de consciência. É olhar e dizer, puxa, mas, meu Deus, eu não estou vendo isso aqui. Olha só como que eu estou todo olho fechado. Tava um esperando pelo outro resolver. Um esperando pelo outro resolver. Quando a gente olhou aquilo, meu Deus, precisamos resolver isso já. Vamos acordar, né? Ele resolveu em 1h30, ele resolveu. Ele trouxe a solução exatamente como a gente viu lá na constelação. Então, gente, assim, ó, eu digo, as pessoas que não buscam o conhecimento sistêmico por medo, porque eu não sei, eu desconheço, isso parece algo místico. Não é, gente, é uma abordagem terapêutica que faz com que você acesse a origem do teu problema e você resolve muito mais rápido. Então, tem pessoas que ficam anos sofrendo uma situação ali, se enrolando, andando em círculos, quando que numa constelação, nós em 1h30, a gente conseguiu alinhar aquilo, né? Então, é buscar, gente, conhecimento, buscar constelação. Constelação hoje é o método, a abordagem mais pontual e mais rápida, de rápido efeito, né? Eu sempre falo, nos cursos, a gente fala assim, nossa, a diferença que fez na nossa vida. E a gente fica, às vezes, frustrado de ver que as pessoas não conseguem absorver isso. A necessidade de ter esse conhecimento. Porque eu trabalho mais com questão de negócio, você é mais família, mais relacionamento. A gente troca figurinha o tempo todo. Então eu percebo
quanto enrosco as pessoas se colocam no dia a dia, quantas situações repetindo na sua vida, quanto, sabe, é muito louco de ver isso, que as pessoas não conseguem abrir os olhos. É frustrante para nós como terapeutas, você olhar É, simplesmente e não poder fazer nada porque você tem que respeitar a escolha daquela pessoa. Eu lembro que o tempo de cada um, né? no começo, como terapeuta, a gente quer salvar o mundo. E, nossa, eu chegava em casa, doía, sabe, de ver aquelas situações, nossa, mas tá escancarado o que vai acontecer, vai dar errado se essa pessoa continuar por esse caminho. Você fazia o movimento, mostrava, depois no mês seguinte, batata. A pessoa ia lá e fazia M de novo. E daí, quantos casos a gente teve assim ao longo do tempo, até as pessoas abrirem os olhos. Muitos vieram fazer curso com nós depois e mudou a vida deles. E daí a gente fica feliz. Mas no começo é difícil você ver algo tão É um precioso, desafio. um conhecimento que faz tanta diferença na vida das pessoas, e você simplesmente ter que, né, é um desafio mesmo, é um desafio você aceitar É isso. porque a gente entende que cada um tem um tempo. Mesmo assim, é frustrante, porque a gente gostaria muito que todas as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento. Porque esse conhecimento, o conhecimento sistêmico, a constelação, restaura famílias, restaura vidas, tá? Restaura saúde, relacionamentos. Então, para nós, assim, nós temos, para nós, é algo assim que é quase que uma missão, assim, ajudar no despertar das pessoas. E é isso que movimentou a gente para realmente se desafiar, e a gente está fazendo live já uma semana todos os dias, né? Por quê? Justamente para, poxa, vamos levar esse conhecimento, vamos lá, vamos expandir mais isso, porque só da forma que a gente estava fazendo não estava sendo suficiente, né? Então a gente quer levar isso porque é fantástico, gente. Tem mais perguntas aqui? Quando aprendemos desde muito cedo a não depender de homem, como trabalhar isso ouvindo vocês? Acho que sou uma mulher trator. Aí, Ai, aí ó, umas fichas. as fichas vão caindo, né? Como trabalhar isso? Não tem nada muito pesado que eu possa te ensinar agora, nada tão drástico para você fazer. Primeiro, que é importante a constelação, tá? Se você vê que está pesado para você o relacionamento, que é pesado para você continuar sendo uma mulher trator, constela isso, tá? Isso ali vai fazer um ajuste automático. E depois desse ajuste, você vai precisar se disciplinar no dia a dia. Eu também tenho muito disso, assim. É constante, assim, como diz o orar e vigiar, né? Para eu me trabalhar, para eu ficar só mais no feminino. Então, faz anos já que o Edson abre a porta do carro para mim. Cada vez que a gente vai para o carro, eu tenho que estar consciente para esperar ele abrir a porta. Porque quando eu vou no inconsciente com pressa, já fui, já entrei no carro. Então Às eu vezes, sei que isso é. às Hã? vezes, às vezes ela faz umas caras, agora eu vou compartilhar com o pessoal aqui, segredinho. Às vezes ela faz umas caras, tipo criança quando tá mexendo no doce, e daí você chega e pega no flagra, ela tá embaixo da porta, ela pula assim, arregala o olho. E faz anos que ele abre a porta do carro para mim. Mas eu melhorei muito, né? Esse é um detalhe, a gente brinca com isso, porque antes eu tinha mania de carregar tudo, de não esperar, de não pedir ajuda, de ir no mercado sozinha e carregar tudo e descarregar tudo. Então hoje eu já não faço mais isso, até porque eu tenho dois, né? Eu tenho o meu marido e eu tenho o meu filho, que já é fortão também. Então os dois né? Os dois estão ali sempre. Então eu já me disciplinei faz muito tempo já que eu não faço isso, que eu não levanto peso, que eu não carrego coisa e que eu chamo ele para fazer essas coisas. Mas, gente, foi por muito tempo assim que eu estava sempre cansada, sempre com dor, porque eu fazia as coisas e ele dizia, mas por que você não me pede? Sabe o que eu respondia? O tempo de te pedir eu já fiz. É verdade. E é a pressa. E essa pressa é excesso de masculino. Então, você ser criada num lar onde você teve um pai difícil, um pai duro, que você viu tua mãe sofrendo, por exemplo, e você disse, eu não quero depender de homem, porque homem não é bom, porque eu vi o que minha mãe passou.
E você ser criada num lar com um pai extremamente amoroso, que nunca te deu um tapa, que é um querido, não faz diferença. É como a criança interpreta. Porque eu vejo mulheres que sofreram com seu pai e por esse motivo combateram e se tornaram uma mulher independente de homem, e eu cresci num lar onde o meu pai eu sempre fui a princesa do pai. E da mesma forma, eu também era uma mulher assim com excesso de masculino. Então vai da interpretação da nossa criança, por isso que a gente tem que parar de culpar o pai e a mãe. Não é culpa do pai e a mãe, é a tua responsabilidade de curar aquilo que está te incomodando hoje. Diz respeito, sim, à forma com que você foi criada, diz, mas cada criança vai interpretar de uma forma, cada criança vai absorver de uma forma diferente. Então, recebendo muito amor, recebendo pouco amor, de um jeito ou de outro, você vai ter efeitos ao longo da tua vida que você vai precisar trabalhar, porque a criança ela é danadinha. Ela tem interpretações que não condizem com a realidade. Elas contam uma historinha para elas, né? Ela cria um enredo e passa a viver aquele enredo para sempre, né? E você contornar essa história que ela acredita ser verdade é sempre a parte mais difícil. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Eu vi um comentário da Fábia antes que a gente deixou passar batido, que a sociedade hoje acaba vendo com maus olhos mulheres que decidem ficar em casa cuidando dos filhos e da casa. E é verdade isso, mas eu vejo que este é o caminho para que você consiga ter filhos saudáveis emocionalmente. A gente sempre fala na visão sistêmica, o homem tem o dever de prover, de trabalhar, a mulher não. A mulher trabalha se ela quer. Então, eu gosto de trabalhar, eu gosto do meu trabalho. Tem mulheres, mas hoje, se eu tivesse filhos pequenos, eu optaria por ficar cuidando dos filhos. Porque hoje eu entendo a importância desse cuidado da mãe, exclusivamente da mãe, até os 2 anos. E depois iria realizar meus sonhos e trabalhar fora e fazer o que eu gosto, né? Então, a mulher que tem essa possibilidade, que o casal entra no acordo da mulher poder ficar em casa cuidando dos filhos, é uma bênção. Você está podendo dar o afeto e o cuidado que as suas crianças precisam para serem adultos saudáveis emocionalmente, né? O casal precisa priorizar o filho, né? A gente conversa sobre isso, a gente vê que o casal, eles estão sempre, como a gente estava falando antes, priorizando a profissão, priorizando o trabalho. Mas quando vem um filho, tem países já que hoje a licença maternidade é 2 anos. Então, quando vem um filho, dá para esperar para trocar de carro, dá para esperar para fazer aquela reforma na casa, dá para esperar para fazer aquela viagem mais longa. Então, priorizar o filho. Aí, com um pouco de ajustes, é possível a mãe permanecer mais tempo com o filho. Se as pessoas tivessem noção, se hoje fosse difundido esse conhecimento, de que até os 2 anos, a mãe permanecendo com o filho, esse filho seria um adulto muito mais saudável mentalmente. Olha, muitos problemas que a gente está enfrentando hoje, principalmente depois da pandemia, que teve um surto de tudo quanto é tipo de síndrome aí, essas pessoas seriam muito mais fortes emocionalmente, porque a questão do autocuidado que você fala muito, né? Uma criança que teve os cuidados da mãe é uma pessoa, é um adulto que vai buscar se cuidar mais, vai buscar o autocuidado, entendeu? Vai ser muito mais sadio mentalmente, vai ser aquela pessoa com muito menos traumas, porque é nessa fase ali que a criança, tudo é novo para ela, então tudo é algo extraordinário, qualquer voz mais alta, por exemplo, deixou aos cuidados de uma pessoa, essa pessoa não é uma pessoa que tenha conhecimento de lidar com uma criança, então qualquer voz mais alta, qualquer gesto mais agressivo, vai gerar um trauma. E isso, às vezes, fica ali cristalizado no inconsciente da criança, e lá na fase adulta isso aflora. E, então, hoje, A essa gente fez sociedade... terapia, né? Porque esse movimento que teve da independência das mulheres também fez com que essa geração hoje fosse uma geração traumatizada, uma geração cheia de conflitos. Então, a gente está colhendo os frutos, mas ainda dá tempo da sociedade acordar para isso, buscar, olha, vamos priorizar as crianças, não, o filho veio, tudo bem, não tem o que fazer, vamos
Vamos dar um jeito de cuidar, mas vamos priorizar essa criança, vamos deixar de lado um pouco os nossos sonhos, pelo menos por uns 2 anos, para que essa criança lá na frente tenha um futuro melhor, não é verdade? Existe uma ordem, né, de prioridade. Primeiro é você mesmo, depois o teu companheiro, depois os filhos, depois os bens materiais. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu preciso olhar para mim. Então, uma mulher que tem bebê, ela tem um bebezinho de 5 meses e ela acabou a licença maternidade, ela tem que voltar a trabalhar, ela não está se priorizando. E nem Sim. priorizando o casamento e nem priorizando o bebê. Tá uma bagunça. Então, ela está se sobrecarregando. Então, se é possível, eu entendo que tem casos que não é possível. Não é. Mas se ajustar bem, deixar de lado algumas coisas, como o Edson falou, talvez consiga. Então, o ideal é o casal, o casamento em primeiro lugar, os dois juntos, entrar num consenso, serem cúmplices na educação daquele filho e decidirem juntos o que é melhor para a família. Para a família quer dizer para essa mãe que tem um bebezinho, que ela não dorme direito de noite, que ela está amamentando, né? Para essa mãe e para esse filho. Então, veja bem, realmente a prioridade é necessário você ter que trabalhar fora, você mulher com um bebezinho pequeno, porque vocês decidiram trocar de carro, porque vocês têm uma parcela alta para pagar tal coisa, são ajustes que precisam ser feitos pelo casal, que às vezes nem se dão conta, porque a gente acostuma que tem que trabalhar e pronto. Nós mulheres acostumamos dessa forma sobrecarregada. A gente nem sabe direito o que é uma vida leve, a gente não aprendeu isso com as nossas mães. Isso foi passando de geração para geração. Uma nova consciência que precisa ser construída agora, que está tudo certo. A mulher ficar em casa cuidando dos filhos não tem nada de errado. Não enfraquece, ela não fica menos mulher, ela não fica sem lugar na sociedade por isso. Pelo contrário, gente, olha que missão de uma mulher, que missão é mais importante? É o que você exerce lá na tua vida profissional? Ou é formar um ser humano saudável emocionalmente, um outro adulto que vai construir o futuro desse mundo? Saudável emocionalmente. Olha o tamanho da missão dessa mulher. Qual é É a missão mais, muito maior a missão. qual é a missão mais nobre aí? Qual é, né? Então nós precisamos olhar e rever as nossas prioridades, tá? Quem tem filhos, né? E sempre pensando assim, o casamento é prioridade para o casal, né? E juntos eles decidem o que é melhor para os filhos, né? Eu estava lembrando agora, a gente deu uma volta gigante nós começamos num título e já passamos a fazer uma revisão total aí, né? Mas o relacionamento de casal, é família, né? Não tem. Porque assim, no relacionamento de casal precisa decidir, por exemplo, como a Fábia comentou ali, decidir, você vai trabalhar fora ou você vai ficar em casa cuidando dos filhos? O que é leve para você? O marido precisa fazer essa pergunta para a mulher, o que é leve para você? Porque E se é eu, leve para você ficar em casa cuidando da nossa família, da minha parte eu vou prover e não vou deixar faltar nada para a família, né? O homem, ele tem por instinto trabalhar muito. Para o homem tá tudo certo, eles trabalham muito, muito, desde que eles vejam que a família está bem. É o mas instinto do homem. é isso que eu ia falar agora. Se o homem tiver como única preocupação só trabalhar e saber que a criança está bem cuidada, que estão em casa, estão seguros e tudo, ele vai só se dedicar ao trabalho. A gente vê muitos casos assim de homens que trabalham mais além né, do que trabalhava antes quando veio o filho, e aí não é pesado. Por quê? Porque ele está só se preocupando em prover. A mulher, quando ela Porque é a consegue. natureza do homem. A natureza do homem é prover. Lá nas cavernas, o que eles faziam? No tempo das cavernas lá, o que vocês faziam? Vocês iam caçar e as mulheres ficavam cuidando da prole, ficavam cuidando dos bebezinhos, dos filhos, e o homem trazia a caça, né? Isso Então aí, está no instinto do homem fazer isso, está no instinto da mulher cuidar da família. O feminismo levou tudo para a contramão. E ao contrário de ter mulheres independentes, tem mulheres sobrecarregadas. O feminismo causou isso, tá? e, doente, Então, hã? e E doentes. doentes, sobrecarregadas, doentes e sozinhas, muitas vezes tendo que cuidar dos filhos sozinhas, porque elas entenderam que dentro delas tem um comando que dou conta de tudo.
E se ela tem esse comando, o homem que chega na vida dela sente isso, é como se ele dissesse, bom, se tu dá conta de tudo, você não precisa de mim. E aí ele se Ó, afasta, e dela diz, tá vendo? Foi embora, mas ela tem dentro dela que ela tem que ficar sozinha. sim, hoje eu fui caçar para você, eu fui no mercado. A É verdade. selva agora é o mercado. Então, eu fui no mercado e trouxe a comida para casa. Uhum. Não Ai, muito mais, gente, olha, era para ser uma live de 40 minutos, nós estamos há 1 hora conversando. mas é a modernidade hoje. A floresta mudou, é o mercado. Então, passa no mercado e traz a comida para casa. Ficou mais fácil, né? Ficou bem mais fácil. Mais fácil. Fácil. É isso Gente, aí. olha só, nós vamos encerrando a nossa live, tá? Se vocês tiverem perguntas, sugestões de temas para live, vocês podem mandar no direct para nós, tá? Hoje é sábado, né? Quarta-feira nós temos constelações em grupo, é a única do mês de abril. Façam suas reservas, tá? Porque como a gente está fazendo uma vez por mês só, então muitas vezes se você deixar para a última hora, você não consegue, tá? Então é melhor com antecedência. Reserva para assistir, reserva para constelar, se quiser, se sentir, né? Mas Acho que tem, assim, ó, busque. Hã? acho que tem uma vaga ainda. Para constelar tem uma ainda. Tem uma ainda para constelar. Para assistir tá tranquilo por enquanto, tá, gente? Mas para constelar tem uma vaga ainda. Eu ainda tenho que fazer as confirmações das reservas, né? Agradecemos a presença de vocês aqui nesse bate-papo. A gente vai continuar. Amanhã o Edson vai estar em live amanhã à noite. E segunda é comigo, tá? Muito obrigada. Obrigada pelo carinho, gente. Vou disputar, Esperamos ter contribuído com vocês, né? amanhã eu Hã? vou disputar com o Fantástico a audiência. Vai disputar com o Fantástico a audiência. Ajuda o Edson a ganhar do Fantástico, gente. Vamos lá. E aproveitem o sábado à noite aí com o maridão, né? Aproveitem, bota uma musiquinha romântica, um filme. Deixa eu te fazer um convite aqui. Eu acho que você não vai me dizer não diante das pessoas. Vamos tomar um vinho depois. Sim, tá bom. Aham. Eu não tomo muito, mas eu te acompanho um pouquinho assim, eu te acompanho. Ó, última dica para casal. Muitas vezes a gente precisa fazer coisas que a gente não gosta muito pela felicidade do outro. Então ele serve vinho e eu fico dando uma bicadinha assim, só para acompanhar ele, porque eu não consigo tomar, eu não tomo, né? Não consigo bebida alcoólica e ele gosta de um vinho. Então eu acompanho ele, mas é só um pouquinho, porque a gente precisa ceder muitas vezes, né? É, E ele tudo bem. também faz muitas coisas por mim. Muito obrigado. Tudo bem que o vinho na taça dela vira sagu, né? Mas ela se esforça. Ai, ai, ai. Ai, gente, obrigada. Um beijão para vocês. Um ótimo sábado à noite, tá? Beijo, beijo. Até a Tá joia? próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.